Quando tinha apenas 1 ano e 2 meses, a Natália foi diagnosticada com mucopolissacaridose do tipo 6, uma doença rara que causa deficiência na produção de uma enzima do corpo. A mãe, Maria Cláudia, conta que começou a desconfiar que a filha tinha algum problema quando percebeu que o tamanho do crânio dela estava maior que o natural. Ela afirma que o diagnóstico da Natália, ainda bebê, foi fundamental para que hoje ela pudesse ter uma vida normal. A evolução da doença na Natália, ela se deu de uma maneira mais lenta, né? Tanto é que às vezes a gente compara, é inevitável, né, fazer às vezes esse tipo de comparação com crianças que começaram o tratamento um pouquinho mais tarde em relação à Natália, e a gente percebe que elas foram bem mais acometidas pela doença, né? Nós conhecemos crianças que têm um sério problema de visão, de audição, mesmo de locomoção, né, que andam com muita dificuldade. Cadeira de rodas. E a Natália, eu brinco que ela só é baixinha, né? Agora, a doença da Natália poderá ser detectada pelo teste do pezinho, também conhecido como triagem neonatal. Uma lei sancionada em maio do ano passado pelo governo federal deu 5 anos para que o teste seja ampliado. Com a medida, ele passará a detectar até 53 doenças raras de 14 grupos diferentes. De acordo com a pediatra, o diagnóstico precoce vai impactar diretamente na gravidade das doenças e possibilitar melhor qualidade de vida para as crianças. Não são todas as doenças detectadas pelo teste do pezinho que têm cura, mas a grande maioria das doenças, elas têm um controle, né? Nós temos como controlar a manifestação dessa doença, e também é muito importante para um aconselhamento genético para gestações futuras daqueles pais. Então, nós temos doenças aí que acometem distúrbios do metabolismo, doenças infecciosas, doenças do sangue, doenças do sistema nervoso central, tá? Então, é um leque muito grande de doenças que poderão ser precocemente diagnosticadas. No Brasil, todos os recém-nascidos são obrigados a fazer o teste do pezinho já nos primeiros dias de vida. O exame é realizado ainda na maternidade, de graça, pelo Sistema Único de Saúde, a partir da coleta do sangue do pé do bebê. Até então, o teste do pezinho era responsável pela detecção de 6 doenças raras, entre elas a anemia falciforme, que provoca a deformação dos glóbulos vermelhos, e o hipotireoidismo congênito, doença que reduz a produção do hormônio da tireoide. Aqui no estado, o exame feito pelo SUS ainda detecta outras 3 doenças. Em Minas Gerais, exclusivamente para aqueles testes realizados no NUPAD, que é da UFMG, nós ainda detectamos mais 3 doenças que pertencem a um grupo chamado SCID, são as imunodeficiências combinadas graves. Tá? Então, essas doenças, elas são doenças da imunidade, e então elas podem ser detectadas atualmente pelo programa do SUS. Todas as amostras de todo o estado, elas vão para o UFMG. Aqui no Brasil, de acordo com o levantamento realizado pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, estima-se que entre 6% e 8% da população tem alguma doença rara, sendo que 75% são crianças. E foi pelo direito de acesso ao diagnóstico precoce dessas doenças que a jornalista mineira Larissa Carvalho deu início a um movimento em prol da ampliação do teste do pezinho no Brasil. A luta foi em parceria com o Instituto Vidas Raras, uma organização social sem fins lucrativos que atende mais de 3.500 pessoas no país. O Instituto trabalha para promover os direitos das pessoas com doenças raras e realiza o acompanhamento desses pacientes. A vice-presidente do Instituto explica que o diagnóstico definitivo de uma doença rara é complexo, leva em média de 2 a 5 anos para ser concluído e passa por cerca de 10 especialistas.
Ela destaca que a luta pela ampliação do teste do pezinho no Brasil é antiga. Desde 2012 a gente tem essa luta junto com o Ministério da Saúde e os estados também, para que isso fosse ampliado. Em 2018 a gente lançou a campanha Pezinho no Futuro. A gente teve o apoio da jornalista Larissa Carvalho e de outras personalidades para aumentar o conhecimento sobre a importância do teste do pezinho e por que a necessidade de ampliar esse teste. E para nós foi uma grande vitória quando a lei foi aprovada. As mudanças no teste do pezinho vão ocorrer de forma escalonada e devem ter início em todo o país até maio deste ano. Todo o processo de ampliação está previsto em 5 etapas e pode levar até 5 anos. O teste ampliado já é oferecido há anos pela rede privada de saúde. Existem no mercado exames capazes de detectar mais de 100 doenças em recém-nascidos que podem custar mais de R$6 mil. Inclusive, foi graças ao plano de saúde que a Ariane conseguiu detectar uma doença rara no filho quando ele tinha apenas 12 dias de vida. Na época, ela não sabia que o Vicente havia feito um teste diferente daquele oferecido pelo SUS. Quando a gente procurou o especialista, foi ele que falou. Ele falou assim, olha, vocês só conseguiram descobrir essa doença dele agora, no comecinho, enquanto ele é bebezinho, porque foi feito o teste do pezinho ampliado. Acredito que o convênio da minha empresa cobria, né? E simplesmente eles mandaram para esse laboratório para fazer o exame. Mas a gente não sabia, assim, eu não tinha nenhum conhecimento de existir 2 tipos de teste, o ampliado e o mais básico, né? A Ariane afirma que se o filho não tivesse realizado o teste do pezinho ampliado, ele poderia levar anos para descobrir um distúrbio que acarreta sérias reações alérgicas. O médico fala que tem gente que leva anos para descobrir. Às vezes, tem uma reação de alguma coisa que come, alguma alergia e acaba deixando para lá. E acha, tem uma alergia a tal coisa, mas não procura. A gente só iria saber quando desse uma reação nele. A pediatra destaca que o teste do pezinho não apresenta o diagnóstico definitivo da doença. Ela só é confirmada depois, por meio de outros exames. Por isso é importante que as famílias retornem ao médico após o resultado do teste. O teste do pezinho, ele não é um exame único, ele é um programa, ele é todo um programa que tem um funcionamento muito complexo, muito bem estruturado, e é muito importante que as famílias façam a coleta em tempo hábil, busquem o resultado. E caso elas sejam demandadas para retornar ao posto de saúde para uma recoleta ou para confirmação diagnóstica, que isso seja feito o mais rapidamente possível. O diagnóstico precoce, ele traz a possibilidade dessas famílias terem a chance de salvar os seus filhos, em alguns casos, a gente sabe disso, traz a possibilidade da criança não vir a desenvolver nenhuma sequela daquela patologia. Então, ele pode ser uma criança normal, ter um futuro normal, brilhante. Eu creio que esse teste do pezinho pode salvar vidas.